Geralmente as pessoas se confundem e creem que o efeito estufa tem relação com a camada de ozônio. Contudo, embora estejam relacionados à atmosfera, o efeito estufa e a camada de ozônio não são a mesma coisa. Olá, eu sou o GN e você está no canal GN Curioso. Se inscreva aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like para acompanhar os próximos vídeos sobre assuntos parecidos ou mesmo assuntos que têm a ver com o nosso planeta. O efeito estufa é um mecanismo atmosférico natural que mantém o planeta aquecido nos limites de temperatura necessários para a vida na Terra. Esse fenômeno atmosférico acompanha a vida do planeta desde o início da sua existência, já que a camada de ozônio é uma parte da atmosfera que protege a Terra dos raios ultravioletas, ou UV nas siglas, emitidos pelo Sol. Raios estes que podem trazer sérios danos aos seres vivos. Nós humanos, por exemplo, causam o câncer de pele. Mas voltando ao efeito estufa, algum desses gases compõem a atmosfera funcionando como vidro de uma estufa, que deixa passar a luz do Sol para o seu interior e aprisionam esse calor gerado dentro da estufa. Esse calor mantém a Terra aquecida nos níveis que permitem a existência de vida. Como funciona o efeito estufa? Se não houvesse a proteção do efeito estufa, os raios solares que aquecem a Terra seriam refletidos para o espaço sideral e o planeta perderia o calor. A Terra apresentaria temperaturas médias abaixo de 10 graus negativos, pois não teria uma atmosfera espessa suficiente para refletir o calor de volta para o planeta, gerando um ambiente não apropriado à vida. Planetas como Vênus e Marte, por exemplo, não possuem esses mecanismos e por isso podem atingir temperaturas elevadas durante o dia, acima de 200 graus, e muito reduzidas durante a noite, menos de 100 graus. O efeito estufa ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, entre os quais merece um destaque o gás carbônico ou dióxido de carbono, o metano ou gás natural. É o óxido nitroso. Como resultado desse processo, o efeito estufa impede que o calor emitido pelo Sol retorne ao espaço. Assim, o calor que a Terra recebe durante o dia mantém a temperatura elevada mesmo durante a noite. O aumento das temperaturas ocorre que a partir do século XIX, com a queima de florestas tropicais e a utilização de combustíveis fósseis em indústrias, usinas termoelétricas, automóveis, aviões, etc., grandes quantidades de gás carbônico têm sido lançadas na atmosfera. A emissão desenfreada desse e de outros gases acentua a ação do efeito estufa, engrossando a camada protetora a ponto de não permitir que a radiação solar, depois de refletir da Terra, volte para o espaço, o que bloqueia o calor. Como consequência direta desse processo, teremos a alteração do clima do planeta, com um aumento médio de aproximadamente 1 grau na temperatura da Terra. Em breve as temperaturas médias poderão estar entre 1,4 graus e 5,8 graus mais altas, quando comparados no ano de 1990. As consequências: o aquecimento poderá provocar o derretimento das calotas polares, resultando na elevação do nível dos mares, inundando cidades costeiras e afetando atividades como a agricultura e a pesca. Os países mais atingidos serão os mais pobres, justamente os que menos contribuem para o efeito estufa, que não terão meios de contornar os prejuízos. O efeito estufa tem causado preocupações em parte da comunidade científica e representante dos governos da maioria dos países. Tem se reunido para discutir o problema, cuja solução exige diminuição no lançamento de gases na atmosfera. Algumas conferências internacionais para definir os meios de concretizar essa diminuição passaram a ser realizadas entre o final do século XX e o início do século XXI. Nelas foi discutida a elaboração de um texto definitivo para o Protocolo de Kyoto. Protocolo de Kyoto é um acordo internacional. Protocolo de Kyoto é um acordo internacional que foi estabelecido em 1997 em Kyoto, no Japão, e assinado por 84 países. Pelo documento, os países desenvolvidos se comprometeram a reduzir sua emissão de gases estufa e garantir um modelo de desenvolvimento limpo para os países em desenvolvimento. O documento prevê que a redução deve ser cumprida entre 2008 e 2012. Os países desenvolvidos precisam diminuir sua emissão de gases estufas, principalmente o dióxido de carbono, em 5,2%, quando comparados aos níveis medidos em 1990. A meta a ser cumprida não é a mesma para todas as nações: 8% para a União Europeia,
7% para os Estados Unidos e 6% para o Japão. Países em desenvolvimento não têm meta. Além da redução de emissão de gases, o protocolo de Kyoto estabelece outras medidas como estímulo à substituição de uso de derivados de petróleo pela de energia elétrica e de gás natural. Como seria se não existisse o efeito estufa? A atmosfera da Terra é constituída de gases que permitem a passagem da radiação solar e absorvem grande parte do calor. A radiação infravermelha térmica emitida pela sua superfície aquecida da Terra esta propriedade é conhecida como efeito estufa. Graças a ela, as temperaturas médias da superfície do planeta se mantêm em cerca de 15 graus sem o efeito estufa. A temperatura média da Terra seria de 18 graus abaixo se a atmosfera da Terra é constituída de gases que permitem a passagem da radiação solar e absorvem grande parte do calor. A radiação infravermelha térmica, emitida pela superfície aquecida da Terra. Esta propriedade é conhecida como efeito estufa. Graças a ela, a temperatura média da superfície do planeta mantém-se cerca de 15 graus sem o efeito estufa. A temperatura média da Terra seria de 18 graus abaixo de zero, se não existisse o efeito estufa. Ou seja, ele é responsável por um aumento de 33 graus, portanto é benefício ao planeta, pois cria condições para a existência da vida humana. Quando se alerta para riscos relacionados com o efeito estufa, o que está no foco é a possível intensificação causada pela ação do homem e a consequência dessa intensificação para o clima da Terra. A hipótese da intensificação do fenômeno é muito simples do ponto de vista da física. Quanto maior for a concentração de gases, maior será o aprisionamento do calor e, consequentemente, mais altas temperaturas médias do globo terrestre. A maioria dos cientistas envolvidos em pesquisas climáticas está convencida de que a intensificação do fenômeno, em decorrência das atividades humanas, provocará esse aquecimento. Uma minoria discorda disso e indaga em que medidas de aquecimento, caso esteja ocorrendo, se deve ao efeito estufa intensificado pela ação do homem. E sem dúvidas que as descargas de gases na atmosfera por parte das indústrias e das frotas de veículos contribuem para o aumento do problema e naturalmente ainda continuarão a ser objeto de muita discussão entre os cientistas e a sociedade. Então, rapaziada, como vocês podem ver, é muito importante o efeito estufa na nossa sociedade, no nosso planeta Terra, para que exista vida humana, para que nós conseguimos viver bem. Se não existisse o efeito estufa, era para ser menos de 18 graus negativos, menos 15 graus e menos 18 graus negativos. E seria impossível viver muito tempo nisso, pois não existiria como. Isso também prejudicaria a agropecuária e a pesca. Então, você pode ver, é muito importante. E se vocês puderem cuidar do nosso planeta ou do negócio, se vocês verem, vamos supor, uma torneira ligada, vai lá e fecha, porque a água, ela não vai durar para sempre. Vai ter uma hora que ela vai desgastar e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, fiquem ligados. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like e me siga em todas as redes sociais que vai estar aparecendo aí na tela e na descrição. Falou, galera, é nóis. Fui!